Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 19 de janeiro de 2026. Vaticano defende monogamia e critica poliamor e poligamia, parte 4. O Vaticano divulgou na terça-feira, 25/9/2025, uma nota doutrinal, aprovada pelo Papa Leão XIV, que defende a monogamia e critica o poliamor e a poligamia. Intitulado Uma Só Carne. Em louvor à monogamia, o texto afirma que só duas pessoas podem se entregar plena e completamente uma à outra, caso contrário, a doação torna-se parcial e não respeita a dignidade do outro. O documento, publicado pelo Dicastério para a Doutrina da Fé, reforça o valor do casamento para a Igreja Católica como uma união exclusiva e de pertencimento mútuo, condenando todas as formas de violência, tanto física quanto psicológica. Numa era individualista e consumista, os jovens devem ser educados para compreender o amor como responsabilidade e confiança no outro, diz a nota. Segundo o texto, um dos motivos para a publicação da nota doutrinal é o crescimento do poliamor no Ocidente. A nota doutrinal afirma também que práticas como poligamia, poliamor e adultério partem da ilusão de que a intensidade afetiva e a realização pessoal estariam associadas a vínculos múltiplos, simultâneos ou sucessivos. O texto fala da importância para os católicos do sexo dentro do casamento, embora isso não signifique que todo ato sexual deva visar explicitamente a procriação. Porém, reafirma a posição da Igreja Católica contra o uso de contraceptivos artificiais. Sobre o uso de anticoncepcionais e planejamento familiar, o espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, faz suas ponderações. Alegações ponderosas que merecem consideração vêm sendo arroladas para justificar-se a planificação familiar através do uso dos anticonceptivos de variados tipos. São argumentos de caráter sociológico, ecológico, econômico, demográfico, considerando-se com maior vigor os fatores decorrentes das possibilidades de alimentação numa terra tida como semi-exaurida de recursos para nutrir aqueles que se multiplicam geometricamente com espantosa celeridade. Entusiastas sugerem processos definitivos de impedimento procriativo, pela esterilização dos casais com 2 filhos, sem maior exame da questão, no futuro, transformando o indivíduo e a sua função genética em simples máquina que somente deve ser acionada para o prazer, nem sempre capaz de propiciar bem-estar e harmonia. Sem dúvida, estamos diante de um problema de alta magnitude, que deve ser, todavia, estudado à luz do Evangelho e não por meios dos complexos cálculos frios da precipitação materialista. O homem pode e deve programar a família que deseja e lhe convém ter, número de filhos, período propício para a maternidade, nunca, porém, se eximirá aos imperiosos resgates a que faz jus, tendo em vista o seu próprio passado. Melhor usar o anticonceptivo do que abortar. Os filhos, porém, não são realizações fortuitas, decorrentes de circunstâncias secundárias, na vida. Procedem de compromissos aceitos antes da reencarnação pelos futuros progenitores, de modo a edificarem a família de que necessitam para a própria evolução. É-lhes lícito adiar a recepção de espíritos que lhes são vinculados, impossibilitando mesmo que se reencarnem por seu intermédio. Irrisão, porém, porquanto as soberanas leis da vida dispõem de meios para fazer que aqueles rejeitados venham por outros processos à porta dos seus devedores ou credores, em circunstâncias quiçá muito dolorosas, complicadas pela irresponsabilidade desses cônjuges que ajam com leviandade, em flagrante desconsideração aos códigos divinos. Assevera-se que procriar sem poder educar, ter filhos sem recursos para cuidá-los, aumentando, incessantemente, a população da Terra, representa condená-los à miséria e à sociedade do futuro a destino inditoso.
Ainda o argumento se reveste do sofismo materialista, que um dia inspirou Malthus na sua conceituação lamentável e no não menos infeliz neomalthusianismo que adveio posteriormente. Ninguém pode formular uma perfeita visão do porvir para a humanidade, e os futurólogos que aí se encontram têm estado confundidos pelas próprias previsões, nas surpresas decorrentes da sucessão dos acontecimentos ainda nos seus dias. A cada instante recursos novos e novas soluções são encontrados para os problemas humanos. Escasso, porém, é o amor nos corações, cuja ausência fomenta a fome de fraternidade, de afeição e de misericórdia, responsável pelas misérias que se multiplicam em toda parte. Não desejamos aqui reportar-nos as guerras de extermínio, que o próprio homem tem engendrado e de que se utiliza a divindade para manter o equilíbrio demográfico, nem tampouco as calamidades sísmicas que irrompem cada dia voluptuosas, convidando a salutares reflexões. Quando um filho enriquece um lar, traz com ele os valores indispensáveis à própria evolução, intrínseca e extrinsecamente. A cautela de que se utilizam alguns pais, aguardando comodidade financeira para pensar na progenitura, nem sempre é válida, graças às próprias vicissitudes que conduzem uns à ruína econômica e outros à abastança por meios imprevisíveis. A programação da família não pode ser resultado da opinião genérica dos demógrafos assustados, mas fruto do diálogo franco e ponderado dos próprios cônjuges, que assumem a responsabilidade pelas atitudes de que darão conta. Uso dos anticonceptivos como a implantação no útero de dispositivos anticoncepcionais, mesmo quando considerado legal, higiênico, necessita possuir caráter moral, a fim de se evitarem danos de variada consequência ética. A chamada necessidade do amor livre vem impondo uso desordenado dos anovulatórios, de certo modo favorecendo a libertinagem humana, a degenerescência dos costumes, a desorganização moral, e, consequentemente, social dos homens, que se tornam vulneráveis à delinquência, à violência e às múltiplas frustrações que ora infelicitam verdadeiras multidões que transitam inermes e hebetadas, arrojando-se aos abusos alucinógenos, à loucura, ao suicídio. Experiências de laboratório com roedores, aos quais se permitem apropriação incessante, hão demonstrado que a superpopulação em espaços exíguos os alucina e os incapacita. Daí defluem, apressados, que mesmo se vendando com o homem, para justificarem a falência dos valores éticos, e utilizando-se da observação a fim de fomentar uma necessidade de impedir-se a natalidade espontânea. Em realidade, porém, os fatos demonstram que, com o homem, o fenômeno não é análogo. Quando os recursos do Evangelho forem realmente utilizados, a pacificação e a concórdia dominarão os corações. Antes das deliberações finalistas quanto à utilização deste ou daquele recurso anticonceptivo, no falso pressuposto de diminuir a densidade de habitantes no mundo, recorre ao Evangelho, ora e medita. Deus tudo provê, sem dúvida, utilizando o próprio homem para tais fins. Em toda parte, na criação vigem as leis do equilíbrio, particularmente do equilíbrio biológico. Olha em derredor e concordarás. Os animais multiplicam-se, as espécies surgem ou desaparecem por impositivos evolutivos, naturais. Muitas espécies ora extintas sofreram a sanha do homem desarvorado. Mas a ordem divina sempre programou com sabedoria a reprodução e o desaparecimento automático. O fantasma da fome de que se fala, mesmo quando a Terra não possuía superpopulação, como as pestes e as guerras dizimou no passado cidades, países inteiros. Conserva os códigos morais esculpidos no espírito e organiza tua família, confiante, entregando-te a Deus e porfiando no bem, porquanto em última análise dele tudo procede como atento Pai de todos nós. Esta foi a crônica do amanhecer de 19 de janeiro de 2026. Por Alfredo Feijão Lopes.